Rapaziada, ora cá estamos nós para mais uma confraria leonina, a confraria número 8, que já se está a tornar o programa, o melhor programa sobre o Sporting que existe na internet. É a confraria leonina aqui da rapaziada 1906. Pá, hoje temos aqui o grande André e o grande Guilherme. O João não está presente, mas vai estar durante este episódio da confraria, porque ele mandou um vídeo e o vídeo vai ser visto no meio. Portanto, vocês fiquem aí que não se vão embora depois do André e do Guilherme falarem, porque vão ver também o vídeo do João, vai ser metido aí no meio. Epá, e vamos começar então, depois daquele jogo de ontem, daquele susto, que para mim foi um susto, vocês viram na live que eu fiz. Epá, eu não gosto nada de passar por estes sustos, e acho que ninguém que é Sporting verdadeiramente gostará de passar por estes sustos. E não venham cá com essa história do não sei quê, o que interessa é que ganhei, não sei quê. É claro que o que interessa é que ganhei. Epá, mas se eu puder ganhar sem passar sustos, acho que é preferível, não é? E é assim, esses gajos que dizem que o que interessa é ganhar, mas olhem que isto não pega sempre. Esta coisa do interesse é ganhar, sem jogar bem não pega sempre. Mesmo a jogar bem é difícil, portanto, a jogar mal mais difícil é, creio eu. Eu vou começar aqui só por citar aqui alguns e-mails que nos foram enviados, não vou estar a ler os e-mails todos, só ler 2 ou 3 pontos de cada um, com certeza nós vamos falar sobre esses pontos aqui hoje. O Sérgio Pelado mandou para perguntar se nós achamos que, ele, na ótica dele, ele acha que a direção está a fazer uma gestão danosa, isto são palavras dele, que o Amorim foi uma sorte, e que nunca houve um plano concreto, que o Rui Borges é uma solução de recurso, e que foi um tapa-buracos, e que eles pensam esta direção pensa não em clube, mas em marca, e que Alvalade tornou-se uma coisa só para VIPs, e que é 300 equipamentos por ano, e pronto, isto foi o que o Sérgio Pelado disse. Pronto, se nós quisermos falarmos sobre isto, já falámos noutras confrarias, mas podemos às vezes voltar a dar o toque. Também o Nuno Gervásio, que ele diz que acha que contratámos um treinador, este treinador, o Rui Borges, que é um treinador que desde o início sempre mostrou que não queria jogar com 3 centrais, que depois foi obrigado a jogar e por isso é que nós fomos campeões. Ele fala também da questão das lesões, o problema que não houve as alterações no departamento de performance que ele falou nos regidos da rapaziada que ele participou. Fala daquelas 3 contratações que o Sporting acabou por fazer para jogar no tal sistema de 4-4-2 que o Borges prefere, contratação do Mangas, do Vajanidis e pronto, por aí fora. E pronto, ele acha que o Rui Borges não é treinador para o Sporting e que deveria ser demitido. Também o Pedro de Cerqueira mandou um e-mail em que fala que ele vê isto como uma destruição de geração de campeões e da mística do balneário, que o treinador não tem liderança, não tem caráter, não tem personalidade, e que, segundo ele, isto são palavras dele, achei engraçado, que ele acha que o Varandas encarnou o Nero e destruiu Roma. Ele queria esta analogia de Roma como se fosse a mística multicampeã do Sporting. Isto foi o Pedro Cerqueira que mandou, nós podemos falar sobre isto também. O Luís Parreira, que também é sempre muito participativo, diz que está de acordo com tudo que é falado na confraria, que para ele o Rui Borges tem um discurso sempre igual, para ele está tudo bem, e que o que é que ele acha, segundo nós, que seria melhor trocar de treinador ou esperar reforços, os tais reforços que ainda estão a chegar e decidir depois. E depois, por final, o Afonso F. mandou a dizer que com o Rui Borges, nos últimos 11 jogos, tivemos 4 vitórias, 13 golos sofridos e 22 golos marcados, sendo que desses 13 golos sofridos, metade deles foram em período já depois do Sporting estar em situação confortável e complicou a situação. E que ele acha que não temos guarda-redes já há muitos anos. Para ele, o último guarda-redes a sério que o Sporting teve e que ganhava pontos foi o Schmeichel. Isto é a opinião do Afonso F. Eu atalho aqui, só vou responder aqui, eu pessoalmente, a esta questão do Afonso F. Eu acho que o Adan deu-nos pontos no primeiro ano, no ano em que o Sporting foi campeão. O Adan chegou-nos a dar alguns pontos também.
no campeonato. Mas, obviamente, não quero comparar o Adan com o Schmeichel, nem nada que se compare, até porque o Adan depois na segunda época já não teve tão bem, mas só não concordo na questão do Adan. E pronto, é isto. E aqui ficou como introdução. E nós vamos falar agora, eu vou começar pelo André. André, o que é que tu achaste do jogo ontem? O que é que tu tens a dizer? O que é que tu viste? Apanhaste um susto? Não apanhaste? Achas que temos condições para continuar assim? Não temos? Qual é a tua opinião? Rapaziada, boa tarde. Mais uma confraria, um prazer estar aqui com vocês novamente. Já sabem como é que é. Pá, susto eu já não apanho muito porque o meu coração é verde e branco e já estamos habituados, infelizmente, a coisas destas. E o que eu vi foi fotocópia do jogo da Reboleira, mais ou menos. A única coisa que mudou para mim foi o resultado. Foi o resultado final. Aquilo viu-se logo na primeira parte para o que é que o Guimarães ia. E muito bem, atenção que o Tiago Margarido, um treinador que veio de baixo, e eu considero um grande estratega. Notou-se ano passado também no Nacional, também tivemos muitas dificuldades a ganhar o Nacional em Alvalade, não sei se recordam disso, e a tática era fácil, povoar ali a zona do meio campo, pressionar muito o Quaresma e os centrais com bola, e o Rui Silva. E agora aqui entrando mais aqui nos lances da partida também, a questão do não consigo perceber, acho que já nestes dois jogos há ali muitas questões ali com a arbitragem, que é sempre em casa de dúvida, fica sempre o Sporting prejudicado ali aos 7 minutos de jogo, há lá uma mão de um gajo do Vitória, como é que aquilo não dá amarelo, não é? Foi uma coisa impressionante. E depois temos aquela grande jogada do passe do Géni, a rasgar para o Ioannidis, que depois fez aquele trabalho todo e passou para o Flávio, né? Fez-me lembrar muito uma jogada a Iócaras, não sei se vos recordou também disso. Depois, logo a seguir, tivemos logo o primeiro lance horrível do nosso guarda-redes, não, um lance horrível com os pés, que ia dando uma casa do outro mundo. E até aí, é sempre igual, muita intranquilidade sem bola. Acho que o processo sem bola, já vamos falar com bola, sem bola é horrível, é um disposicionamento horrível, os jogadores não sabem onde é que têm que estar. Eu pergunto, estas questões é que eu gostava de ver o nosso treinador a responder, também não lhe são colocadas, muitas é verdade, na flash interview e na conferência de imprensa, é o porquê desta perda, desta solidez defensiva que tínhamos na pré-época e que agora, de um momento para o outro, não perdemos completamente. Não conseguimos estar sem bola, não há posicionamento que seja lógico, pelo menos. Depois, outra vez, uma jogada, numa transição, mais uma. Todos os gols do Sporting é quase tudo assim. Tirando o terceiro, recuperas a bola no teu meio campo defensivo, bola na frente, e depois as individualidades vão marcando os gols. Aquele grande gesto técnico do Géni, que passou para o Ioannidis a fazer o gol. Mas depois lá está, volta uma incapacidade gritante em controlar o nosso jogo sem bola. Aos 38, há ali um lance ali do Doumbia ali no meio campo. Isso é outra questão também que eu quero abordar. Sei que vocês também acho que têm uma opinião diferente da minha neste aspecto. Houve ali uma enorme perda de bola que também ia dando ali muito perigo antes do golo, 2 ou 3 minutos antes do golo do Altimira. Eu continuo a achar que quando retiramos o melhor do Doumbia é metendo mais pela esquerda e não ali no meio. Eu falei disso na live, dessa perda de bola do Doumbia. Sim. E eu acho que quando ele está ali no meio, ainda por cima, muitas vezes sozinho, de costas, para a baliza adversária a receber a bola, acho que é muito... Ele não está muito habituado a isso, e acho que corremos um enorme risco aí. E mesmo ali o entendimento com o Altimira, ali os dois no meio, não me parece que seja o melhor. Depois vê o gol do Altimira, não é? Outra vez o Ioannidis muito bem, melhor em campo, sem dúvida. Ali a fazer de pivô, dá a bola para o Altimira, e o Altimira um excelente remate de pé direito colocado no guarda-redes ali. Não sei se também não fez assim um bocado má figura, mas o que interessa é que foi gol. Foi um gol de belo efeito. E o que eu sinto muitas vezes é que eu vejo que o Altimira às vezes anda muitas vezes lá a correr sozinho atrás, ali no meio campo defensivo, a tentar tapar os buracos todos, e depois por vezes o homem não pode estar em todo lado, não é? Falta apoio ao Altimira, na minha opinião.
E depois ali aos 47, outra vez o Rui Silva, mas isto é ridículo, porque eu tenho dito desde o início, ainda antes de vocês levantarem a questão do guarda-redes, porque não são guarda-redes. O que é que me interessa que há 2 anos ou há 1 ano e meio, nos últimos 6 meses da época, salvou o Sporting, deu-nos o campeonato. É verdade, o Ardan também no primeiro ano deu-nos o campeonato, a partir daí só fez a merda, cada vez foi pior. A realidade é essa, o tempo passa, as pessoas ficam velhas e tem que se mudar. Aqui minhas notas aqui mais aqui da primeira parte é para o Ioannidis, Geni e o Flávio, claramente, outra vez. Parece um gajo muito adulto, aqueles passos a virar os flancos de uma maneira. Esse foi o passo para o Geni, se não me engano, na questão do segundo gol. Do segundo gol foi uma coisa incrível. Ele está de costas, recebe a bola e rápido. É rápido. Dois toques da bola. Lança o Geni lá na direita. Exatamente. Lá. E um passo em profundidade com uma certa distância. Claro, não um passo fácil. Tal e qual. Foi muito parecido com o que fez na Reboleira. Muito parecido. Virar o flanco completamente. E as notas menos aqui da primeira parte, claramente o Rui Silva. O Rui Silva, para mim, foi o pior em campo. Acho que não fez uma intervenção digna de registro. Não fez saída da baliza. Aquele lance lá com a bola ali no poste. Não sei se foi ele que meteu ali a bola. É pá, uma intranquilidade, uma coisa horrível. Pá, e vê-se que ele tem aquela postura que parece que não tem vontade, ou está ali. Não sei o que é que se passa com o Rui Silva e o Salazar também, nota menos. E acrescentei também aqui o Maxi, porque acho que ainda está longe dos níveis físicos dele, e depois tentou muitas vezes ir para aquele 1 para 1, que ele é muito bom, e acabou também por perder algumas bolas. E agora a segunda parte. A segunda parte foi os mesmos problemas da primeira, só que ainda pior, não é? Ainda pior. Outra saída do Rui Silva horrível, que ia dando golo, logo ali aos 57, né? Não temos bola. Quando temos a bola, é só passos errados, uma coisa impressionante. Uma incapacidade em termos de agressividade, não temos agressividade nenhuma. Segundas bolas, não continuamos sem ganhar as segundas bolas. Problema também do ano passado. Nada. Até que chegou o gol do Vitória. Melo Rui Silva, não sei, ali ele ainda toca na bola, mas até já dou de barato esse lance. E depois há aquela questão da substituição aos 66, né? Sai o Catami e o Flávio para entrar o Soares e o Guilherme, houve aquela subida dela ao Soares, não é? E logo a seguir, segundo gol do Vitória, o Salazar ali queria dar ali uma cueca ou outra, não sei o que é que ele queria fazer ali na linha. E depois aquele gajo é muito bom de cabeça, aquilo me dói, não é? O gajo aquela bola é um golo belo efeito, não é? Um excelente cruzamento. Depois entrou o Ioannidis e entrou o Derry. E o que é que eu tenho a dizer? Que foi uma segunda parte horrível, pouca agressividade, uma distância incrível entre o meio campo e a defesa. Igual, é tudo. As notas que eu tirei do jogo com o Estrela são exatamente as mesmas deste jogo. A única diferença é que ganhámos o jogo. E era o que eu estava a dizer ao Miguel ainda aqui em off. Foi o único jogo, não só do Sporting, em que eu vi uma equipa a ganhar 3-0 ao intervalo. Eu até comentei lá no grupo, se não me engano. E eu disse, eu não tenho a certeza que estou a ganhar 3-0 em casa. Eu não tenho a certeza que vou conseguir ganhar o jogo. Queres que fale aqui um bocado aqui do Rui Borges já também? Ou não? Das declarações? Ou... Não, podemos depois, a gente depois da intervenção do João, okay. A gente pode passar para isso, que eu também tenho uma coisa ou duas para dizer sobre isso. Tá bem. Ficas então por aí, em Deixa-me só dizer aqui uma coisa, eu não me lembro de um lance de perigo do Sporting, porque não houve um lance de perigo do Sporting, e aqui mesmo, para resumir, foi uma segunda parte penosa, sem bola, meio campo pouco agressivo, e voltámos a permitir tudo e mais alguma coisa ao adversário. Porque o adversário fosse mais forte, empatava o jogo, certamente, ou até ganhava o Sporting. Concordo. Guilherme, o que é que tu viste? Tu que estiveste lá presente, será que ao vivo viste alguma coisa diferente daquilo que nós vimos? Boas, rapaziada. Mais uma vez é um gosto estar aqui com vocês, novamente. Sim, talvez dos jogos mais penosos, mas segundas partes mais penosas que eu vi ao vivo em Alvalade, desde que me lembro, desde que vejo futebol já há muitos anos. Acho que... E hoje eu quero fazer uma abordagem um bocadinho mais técnica a nível de números, porque é preocupante os números que o Sporting apresenta, em vários níveis. E isso é o que me deixa mais preocupado. Aliás, como o Miguel falou na live,
a falta de capacidade do Sporting jogar a bola, para mim neste momento é um bocadinho preocupante, porque pior do que não fazer remates, pior do que ter intensidade no jogo, pior do que não conseguir entrosar alguns jogadores e falhar passes, é a equipa coletivamente, a equipa não consegue ligar 3 passes. E, meus amigos, esqueçam isso. Ou isto muda rapidamente, ou o próximo jogo nós vamos ter muita dificuldade, porque assim, começamos a ter 2 jogos, a equipa adversária, qualquer treinador hoje em dia tem capacidade de avaliar aquilo que são as nuances táticas do jogo, qualquer equipa adversária hoje em dia consegue perceber as debilidades do Sporting. O Sporting não consegue fazer uma construção a 3, que é uma coisa que eu não consigo compreender. No início do jogo viu-se claramente para o que é que o Guimarães vinha. Pressão alta, bloco alto, pressão individual, tentar condicionar os nossos centrais. Então e o Rui Borges não consegue perceber que temos que sair a 3, projetar os alas e baixar o Altimira para sair a 3? Falámos sobre isso várias vezes. Nós fizemos isso no jogo, penso eu, contra os Trás no Mónaco, o jogo do Mónaco. Ali, a partir dos 30 minutos, o Altimira começa a baixar. O Mónaco acabou, não fez mais nada durante o jogo todo. Era só o que o Sporting tinha que ter feito. Baixar o trinco para vir a 6 e um dos extremos vir para dentro, e o Flávio fez isso bem. Aliás, eu não sei se vocês percebem, o Flávio desbloqueou o jogo do Sporting. É quando o Flávio sai da esquerda para vir no meio, para ocupar esse tal espaço que estava no meio, o Flávio está nos 3 golos. Está nos 3 lances de golo. E é o jogador mais inteligente do Sporting a jogar futebol este ano. Sem sombra de dúvida. Neste momento o Flávio está a carregar o Sporting às costas, com bola e sem bola. Isso para mim é preocupante. Como é que um jogador de 19 anos que sobe da equipa B está a carregar o Sporting às costas quando o Sporting investiu mais de 80 milhões neste mercado já? Isso é preocupante. É completamente preocupante como é que nós temos. Vamos lá tentar perceber uma coisa. O Salazar, neste jogo, porque é que o Salazar neste jogo foi completamente encostado? Teve sempre encostado a uma das alas. O Salazar não jogou no meio praticamente. Ou o Flávio vinha dentro, ou o Salazar estava sempre a sair de posição. Alguma coisa aqui não está bem. Então o nosso número 10 não é o jogador que tem que ter mais liberdade dentro do campo para poder vir baixar, vir quebrar linhas se for necessário, vir buscar a bola baixa para meter a bola longa para as subidas dos laterais. Até nós temos o número 10 completamente ancorado entre os médios. Isto não faz sentido. Ele não procurou a bola e a bola não o encontrou. Claro. Mas é eu como acho eu vi a coisa. Miguel, mas nem ele procurou, nem a bola o encontrou. Ele esteve completamente perdido. Sim. Não sabia onde é que ele ia. Na minha opinião, é erro de treinador. O treinador tem que dar liberdade ao jogador para o jogador procurar o espaço. Tem que dar liberdade ao jogador para procurar o espaço. Eu vi isso no Flávio. O Flávio percebeu claramente que o espaço estava ali e foi procurar o espaço. Portanto, das duas, eu não acredito que o Salazar seja um jogador menos inteligente do que o Flávio. Ainda mais com a experiência que já tem acumulado, não é? E o Salazar, o ano passado, foi um dos jogadores mais influentes do Braga e dos melhores jogadores da Liga. Portanto, para mim, só pode ser treinador. Que é a posição 10. Na Amadora tinha sido o melhor jogador. Nós demos a melhor nota. Demos a melhor nota. Bom, mas pronto. Primeira parte, na minha opinião, é completamente de acordo. Eu nunca vi um jogo em que o Sporting faz 5 remates à baliza, tem 3 oportunidades, faz 3 golos. Aliás, nós fizemos 9 remates na Amadora na primeira parte, não conseguimos fazer um golo. E ontem fazemos 3 remates à baliza e dão 3 golos. Isto é uma coisa, o Sporting é completamente bipolar. Nós temos um jogo em que precisamos de 30 remates para marcar um golo e temos um jogo em que fazemos 5 remates no jogo em que fazemos 3 golos. Isto não pode acontecer. O Sporting não pode ser uma equipa completamente bipolar. E depois uma equipa que está a ganhar 3-0. E eu estava no estádio, por trás, portanto, eu estive na baliza onde fizemos os 3 golos iniciais e depois estive a acompanhar a equipa a nível defensivo na segunda parte. O Sporting, aos 48 minutos, está a trocar a bola com o Rui Silva. Então, mas isto é inadmissível. Isto é inadmissível. Vocês sabem quantos toques o Rui Silva teve no jogo? O Rui Silva se tocou 56 vezes na bola no jogo. Tocou mais na bola que os 4 da frente. O Rui Silva tem mais toques na bola que os 4 jogadores da frente. Epá, isto não pode acontecer. E atenção, eu gostei muito do Altimira na Amadora, mas ontem odiei uma coisa no Altimira. O Altimira parecia que estava a jogar no Betis. O Altimira fez para aí 12 ou 15 passos para o Rui. Diretos, não pode ser. O trinco tem que se virar e sair a jogar pelas laterais. Para um lado ou para o outro. Não pode jogar para trás para o guarda-redes. E não estava nervoso, Guilherme. Não viste que ele recebia a bola, estava a tremer. 8 vezes por isso é que ele come o amarelo. Por causa de estar nervoso, aquela bola que ele dá 2 cacetadas, ele dá antes numa e só na segunda é depois o árbitro dá amarelo pela segunda. Exatamente, completamente ansioso. Eu não vou falar sequer dos nossos centrais. O Sporting, vamos lá, o Sporting não pode fazer um campeonato com estes 2 centrais, pá. Não brinquem comigo. Estes 2 centrais não têm qualidade para jogar no Sporting a titular, pá.
Eu estou completamente assustado com isto, mas nem um nem outro. Nós temos, epá, o Inácio era dos melhores jogadores em progressão com bola e em passe longo no campeonato. Epá, o Inácio faz um passe longo aos 60 e tal minutos. Aquilo não pode acontecer. Ele faz um passe longo para o guarda-redes deles, mano. Sim. É o único passe do Inácio longo no jogo. Sim, foi o único, passe para o guarda-redes deles. Então, mas o que é que se passa com... Pá, o Inácio não pode ser titular nestas condições. E o Quaresma, atenção. O Quaresma é um jogador de jogos grandes. Aí o Quaresma é um grande jogador. Nos jogos grandes o Quaresma, epá, tem que dar a mão à palmatória que o Quaresma supera-se muito nos jogos grandes. Epá, mas num jogo destes, em que o Quaresma tem que estar a fazer marcação a um avançado possante e não pode estar desconcentrado, nem pode fazer as progressões como ele gosta, porque tem sempre o avançado em cima, o Quaresma é menos um jogador, pá. Guilherme, deixa-me só dizer-te uma coisa sobre isso. Desculpa lá. Tens toda a razão. O pior do Quaresma é quando ele tem que jogar simples. Pronto. É quando ele tem que jogar simples. E não é só isso. E quando ele tem que ser o central de marcação. É que não se esqueçam, o Inácio não é central de marcação. Nunca vai ser. Nunca vai ser. E o Quaresma não tem condições físicas para ser com o central de marcação. Fisicamente não é forte. Jogo aéreo, no jogo aéreo ofensivo ele até é bom, mas no jogo aéreo defensivo o Quaresma tem muitas dificuldades a jogar de frente para o jogo, quando a bola é bombeada. Pá, nós precisamos do central possante. Temos agora o Bar. Eu espero sinceramente que o Bar rapidamente seja titular. Porque o Inácio, sem um jogador possante ao lado, o Inácio é muito fraco. É muito fraco mesmo. E ok, podemos perder as qualidades boas que o Quaresma tem, mas nós temos que perceber que o campeonato é uma maratona, não é um sprint, não são 2 jogos. A malta diz, o Quaresma tem que ser um dos capitães, titular. Mas eu não posso ser um jogador que faz 2 jogos por época, pá. Bons, não pode acontecer. O campeonato tem 34 jornadas. Eu não posso ter o Quaresma a jogar bem em 2. E a jogar mal em 32. Isso não nos vai dar o campeonato. Nós precisamos ter centrais com qualidade para poderem jogar pau para toda a obra, como eu costumo dizer, como era o Diomande. É jogos pequenos, o Diomande está lá para dar pau e para agarrar neles se for preciso. É jogos grandes, está lá na marcação, jogo aéreo para bater. O Sporting, vocês sabem quantas faltas o Sporting faz? O Sporting faz 12 faltas, pá. 12 faltas, uma equipa está a ganhar 3-0. Então o Sporting não consegue segurar o jogo. Não estamos com pernas, temos que dar pau, temos que parar as transições. Arrefecer o jogo. O primeiro gol do Vitória. E deixar passar. O primeiro gol do Vitória é um passo para a frente, o gajo apoia, veio o outro atrás e remata. Mas como é que ninguém faz falta no gajo de apoio? O gajo de apoio recebe sozinho de costas. Recebe a bola e faz parede. Sem oposição. Não houve oposição nenhuma. E eu queria só deixar aqui uma coisa que eu acho que é importante a nível de estatísticas do jogo. Isso para mim é uma coisa que me preocupou bastante. E acho que é importante abordarmos isto porque acho que isto é assustador. O Sporting só tem 15 toques dentro da área adversária. Eu acho que isto é muito pouco para uma equipa que quer ser campeã, independentemente de ser com quem seja. Números assustadores a nível de passos. O Sporting teve 64 passos errados. Passos longos, só temos 47% de aproveitamento. Ok, nós agora estamos com um sistema de jogo que supostamente não é de passe, não é transição, é de jogar na frente, vamos errar mais, é verdade, mas menos de 50% de passos certos no passo longo é muito pouco. E uma coisa que eu acho que é completamente absurda, o Sporting tem 8% de taxa de eficácia de cruzamentos, tem um cruzamento acertado em 13. Isto não pode ser uma equipa grande, pá. Como é que uma equipa grande, que tem um ponta de lança fisicamente forte como o Fotis, acerta um cruzamento no jogo em 13? Não pode ser, pá. Isto é inacreditável. O Vitória tem uma taxa de acerto de 33% nos cruzamentos, no qual é um golo. Tem 5 cruzamentos, um dá golo. Isto não pode acontecer. O Sporting não pode ter estes números ofensivamente. Isto é muito pouco. Não me venham cá com histórias. E a nível de desarme, para mim ainda é o pior. O Sporting tem uma taxa de eficácia de 40% de desarmes. Em 18 desarmes acertámos 7. Isto é muito a mal, pá. Isto é uma equipa que não consegue controlar o jogo. Nem com bola, nem sem bola. E digam uma equipa que consegue ganhar jogos sem controlar o jogo sem bola ou com bola. Sem bola e com bola. É impossível. Não dá. O Sporting ganhou por milagre. Assim, eu estava lá no estádio. A verdade é uma, e nós temos que ser Sporting, não temos que ter medo de dizer estas coisas. O Sporting não merece ganhar o jogo. O Sporting não merece ganhar o jogo para as oportunidades que o Vitória tem. Não podemos dizer isto. O Sporting faz 3 remates à baliza. Se me dissesse, o Sporting fez 25 remates à baliza e só tem 3 golos marcados. Isso era uma coisa. Agora, claro. O Sporting tem 5 remates à baliza e estão a dizer que o Sporting merece ganhar o jogo com estes números? Não merece. O Sporting teve muita sorte no jogo. Não, à baliza tivemos 3. A gente tem 5 então, remates. 5 remates é o total de remates. À baliza tivemos 3. E é como o Miguel diz. Isto acaba a sorte rapidamente.
E não pensem Sim, que os jogos vão ser isto não todos pega assim. sempre. Isto não pega sempre. Mas vocês estão malucos, ok? Mas vocês acham que o Sporting a sofrer 2 golos por jogo vai ser campeão? Então, mas estamos a brincar, ok? Não existe. Claro. Isto não existe. Como é que uma equipa na pré-época leva 3 golos e leva 4 em 2 jogos, pá? 2 equipas que estão a jogar mal. Tanto o Estrela como o Vitória estão a jogar mal. Temos que olhar para as coisas. O Vitória perdeu em casa com o Aroca, pá. O Aroca o ano passado viu-se a Arrasca na luta para descer. O Estrela viu-se a Arrasca para a luta para não descer. Pá, não pode ser. Não pode ser. E é uma coisa que eu tive no estádio e é uma coisa que me preocupa-me sinceramente, que é, epá, mal está a criticar quem a subia e quem quer mais da equipa. Epá, pessoal, façam uma coisa. Epá, não sejam os adeptos que dizem, quem vai à bola tem que apoiar. Epá, não façam isso, pá. A gente tem que ser exigentes. Vocês estão a falar, o Sporting é bicampeão nos últimos 3 anos. 3 campeonatos dos últimos 5. Isto não é o Sporting que não é campeão há 17 anos, pessoal. Exatamente. O Sporting já evoluiu, tem que ter outra exigência. Eu não posso ouvir como eu ouvi na minha bancada, a malta a dizer, pá, calma, malta, então estamos a ganhar 3-2, calma, malta, então, isto vai acabar, é porque essa malta está a dizer calma, não é como eu, que eu vou lá todos os jogos, eu sou do Sporting, quando o Sporting ganha, empata ou perde, mas eu não gosto daquilo, eu não quero ver o Sporting a fazer isto o resto da época, não contem comigo para isso, malta, eu vou lá na mesma, eu vou todos os jogos, não é por aí, comigo ninguém pode falar isso, ninguém me pode mandar isso à cara, eu vou sempre à bola, esteja a chover, não esteja, eu estou sempre lá. Agora, não me venham dizer que isto é normalidade. Isto não é normalidade, malta. O Sporting tem outro nível de exigência. O Sporting está a fazer investimentos como nunca houve, investimentos milionários. O Sporting não pode jogar isto à bola, malta. Não pode ser. E nós temos que ser exigentes. Não venham cá com a história que, temos de ter calma. Pá, não temos de ter calma nada. O Sporting tem 3 campeonatos ganhos nos últimos 5 anos. Isto já não é o Sporting de 2002, nem o Sporting de 2007, nem o Sporting de 2013. Esqueçam isso. Tem que haver exigência. E para mim, se nós adeptos não temos exigência, não podemos andar depois a cobrar a malta que está lá dentro. Não podemos. Se nós não temos exigência com o clube, não podemos cobrar ao presidente, não podemos cobrar ao diretor desportivo, porque nós próprios não temos exigência com aquilo que é o nosso clube. E não contem comigo para isso, pessoal. Nós temos que ter exigência, temos que exigir mais. Tem que haver uma cultura de vitória. Não é porque saíram 3 ou 4 jogadores importantes, é verdade, mas a cultura de vitória tem que estar na direção, tem que estar na estrutura, tem que estar no treinador, tem que estar no dia-a-dia. Todos os dias tem que haver cultura de vitória no Sporting. Em tudo. O Sporting tem que ganhar tudo. E meus amigos, se não houver se o treinador não tem capacidade de incutir esta mentalidade, não pode estar no Sporting. Seja qual for, seja o Rui Borges, seja o Manel, seja quem for, um treinador que não consiga compreender a grandeza e a dimensão do Sporting e o que o Sporting tem que ganhar sempre, não pode estar no clube. E tem que ser o próprio treinador a ter o conhecimento e perceber que isto não é o Sporting. E não é, temos de ter outra exigência. Muito bem. Bom, ouvindo aqui a opinião do André e do Guilherme sobre o jogo, vamos ficar agora aqui então com a opinião do João, que foi gravado em vídeo, como vocês sabem, mas está aqui agora a opinião dele. Rapaziada, hoje é por vídeo, porque não posso estar convosco mais logo na confraria. Para a semana já estarei de volta, como habitual. Vou deixar aqui a minha opinião sobre esta jornada, sobre esta semana. Uma vez mais não se agorou muita coisa de bom. Tivemos aqui novamente praticamente a patinar e novamente a perder pontos que seriam muito preciosos na luta pelo campeonato. Eu acho que a primeira parte do Sporting ontem foi boa a alguns espaços, muito acima da média por causa das individualidades, mais do que pela valia do jogo coletivo do Sporting. Contudo, fiquei sempre com a impressão de que o jogo nunca estava sob o nosso controle, ou seja, sempre perdíamos a posse de bola, a equipa ficava meio perdida e meio aflita. A segunda parte é amorfa, já me começam a faltar um pouco as palavras para descrever a cegueira seletiva do nosso treinador. Ele vê coisas que mais ninguém vê e depois vê coisas que não vê, coisas que toda a gente vê. Nós não conseguimos ligar a defesa com o ataque. Isto parece-me existir aqui uma mistura de entrosamento e posicionamento por parte dos jogadores, a tal conversa de os jogadores parecerem que não se conhecem em algumas alturas do jogo, quando estão todos em campo ao mesmo tempo. Ficam muito intranquilos com a bola e com a incapacidade física. E sempre que apanhamos equipas com mais agressividade que estão a lutar pelo resultado, nós ficamos completamente desorientados e à nora. E chegámos a ter alturas que, fruto daquela incapacidade de não termos a bola, que não conseguíamos fazer 3 passos seguidos, o que é muito preocupante.
Quanto ao Estrela, isto já tinha acontecido, portanto os golos deles nascem de situações em que existe demasiado espaço por causa desta falta de ligação da defesa com o ataque, portanto abrem-se crateras dentro do campo. E é assim, se o Rui Borges quer jogar para o empate e a tal mentalidade de equipa pequena que nós criticamos, se ele de facto baixar as linhas todas, nós teríamos ganho os jogos de forma muito mais confortável, ou seja, estacionar o autocarro. Agora, eu não consigo entender o que é que ele pretende, porque de facto ficam ali 20, 15 metros, às vezes 25 metros, onde não temos jogadores, onde não temos ninguém a ocupar aquele espaço, e é efetivamente preocupante. Uma vez mais, o nosso treinador erra taticamente. Quando o Vajani estava lesionado e ele não garante logo a entrada do Fresneda, ficamos com muita dificuldade em segurar as bolas na defesa, e quando o Fresneda finalmente entra, esgota os momentos de trocas de bola no ataque do Vitória. Falta ali outra substituição também para refrescar o meio campo, que é onde me parece que temos mais problemas de momento. Portanto, outra vez, erros do treinador que podiam ter entregue um jogo, podia ter resultado em empate ou até mesmo em derrota, porque o Vitória estava a dominar. E depois temos aqui a cara e a coroa. Quando nós estamos frescos e desinibidos, jogamos futebol, mostramos ideias, conseguimos ter referências, principalmente nos momentos de transição rápida para o ataque, de esticar o jogo, como o Rui Borges gosta de dizer. O problema é quando nós estamos na frente e obrigamos o adversário a procurar o resultado. Quando estamos nesse tipo de posição, estamos muito débeis, não conseguimos sair da pressão alta, ou seja, parece-me que falta ali um 8. O Doumbia, uma vez mais, sempre que sai do miolo, ele não rende da mesma maneira, e depois com o crescimento natural do adversário, porque está à procura de marcar o golo, não é? Aparecem outro tipo de problemas que não existem quando o resultado está 0-0. É notória também a falta de liderança dentro do campo e fora dele. A postura do Rui Borges é inaceitável, é como um gajo que está a ver o Titanic cair ao fundo e não sabe, não sabe nem consegue fazer nada para impedir o Titanic de ir ao fundo. Estamos fartos aqui de dizer que o guarda-redes é mediano e que não tem nível para o Sporting, que os centrais são frágeis, que falta o extremo, o tal extremo esquerdo. Mas o problema do Sporting esta época é que passou a ser feito de jogadores que vão pensando o jogo individualmente, que é o que nos dá a vantagem dos 3 golos na primeira parte. Aceleram, cruzam, conseguem chutar à baliza, mas não se ligam entre eles. E este tipo de posse rápida, ou seja, de não conseguirmos os tais 3 passos seguidos, dão o jogo ao adversário. É tão simples quanto isto, na minha opinião. De momento isto está complicado e a vizinha saiu uma crise, infelizmente, mas o Rui Borges está numa situação em que só a bola entrando sempre é que se vai safar, e sabemos que isso é mesmo muito difícil de acontecer e de continuar a acontecer de forma constante, que é o que nós queremos, que é senda de vitórias constante para o nosso Sporting. E quando se perde a bancada fica muito difícil. Ontem na conferência ele também já entrou em conflito com os jornalistas. Eu tinha dito na última confraria que ele tem muito má imprensa e ele teima em ter uma postura de certa forma de pouca humildade e de não aprender com os próprios erros e de não saber comunicar. E em relação à direção, a direção fez o que devia, que era renovar com ele depois daqueles bons resultados nas Champions, mas foi muito tarde. Antes da taça, parece que foi há imenso tempo, mas não foi. Mas foi tarde para o timing da renovação. E agora, se alguém da direção vem a público dar confiança ao treinador, então é a sentença de morte. É aquela história da guilhotina que eu tinha falado na última confraria. Decapita o homem. Eu acho que um clube saudável nunca se vai gerir de fora para dentro. Portanto, aqueles assobios que ontem há em Alvalade são um bocado patetas, na minha opinião. Isto só faz com que o Varandas, enquanto estejamos aqui no empate, naquela vitória muito suada e aguerrida, se agarre mais à decisão dele, que é continuar com o Borges. Voltando um bocado ao tema da conferência, o Borges tem que crescer muito como comunicador e tarda a conseguir fazê-lo. Já não está a dar nada há 3 anos de Borges no Sporting e o gajo continua a conseguir não comunicar nem com os adeptos nem com os jornalistas. Ele lida muito mal com a crítica e com perguntas que são daquelas perguntas com veneno que tocam na ferida.
Ontem na conferência aquela conversa dos 10 jogadores e trocar 10 jogadores é absurdo, tipo, é mais um exemplo de que ele comunica mal. E quando ele não gosta das perguntas, o gajo manda bicadas aos jornalistas ou alguém da comunicação social, mas não são daquelas bicadas inteligentes, são bicadas estúpidas, é bicadas de um gajo que não tem muito jogo de cintura na parte da comunicação. Eu recordo-me quando o Borges chegou ao Sporting, que o gajo disse que quando faltasse inspiração, que não faltasse atitude. Eu não tenho visto nada disso, nada. Pá, eu só acredito na luta pelo título quando conseguirmos contratar um central com cabeça, pá, o tal patrão, o gajo que tem presença física na área. Eu lamento para os sportinguistas que gostam muito dos jogadores de formação, mas esta dupla, pá, não dá. No Doumbia, o Doumbia no meio é muito bom, e o Altimira também, mas o Altimira é um bocadinho lento, e sempre que nos vemos naquelas tais situações de sermos apanhados em transição, ele tem muita dificuldade em recuperar o terreno. E o Doumbia não é o Morita, pá, portanto o Rui Borges tem que jogar com o Doumbia e não tem que jogar com o Doumbia adaptado a Morita. Eu sei que se continuarmos com esta mentalidade, isto vai nos custar muitos pontos daqui para a frente. Relativamente aos centrais, se o Bá é efetivamente o tal patrão, ele tem de ser titular, e se está bom, tem que jogar a bola. Pá, eu gosto muito do Quaresma, gosto mais do Quaresma do que do Inácio, mas não é sustentável tê-lo a ele e ao Inácio ao mesmo tempo no campo. E o Inácio tem que continuar a fazer aquilo que o diferenciava, que é o passe longo, a parte da construção. Se ele deixa de fazer isto, então é um jogador banalíssimo que não tem categoria para jogar no Sporting. E se é para dedicar disto, então mais vale ter o Bá e o Quaresma. Eu tenho aqui uma pergunta para a rapaziada, porque é que o Felicíssimo desapareceu? Foi uma aposta tão grande na pré-época e desaparece. Não consigo entender porquê. Relara aqui quanto ao do mau começo da nossa equipa no campeonato. O tema do Nel e do Soares é mais uma história que está muito mal explicada. O Nel sempre que entrou na pré-época jogou bem, cumpriu, marcou golos e agora não cheira. Portanto, uma vez mais, situação da falta de liderança no balneário, ou seja, mete os jogadores por estatuto e não pela valia desportiva que oferecem à equipa naquele momento, e é um erro muito grave, na minha opinião. Ou seja, a mensagem que passa é que não tens de te esforçar para jogar, vais jogar porque o ano passado marcaste muitos golos, e se não estás a jogar nada agora vais continuar a jogar porque o ano passado marcavas golos. As coisas não podem ser geridas desta maneira, na minha opinião. E outro tema que não se tem falado muito na comunicação social, mas que me levanta alguns pelos na parte de trás da nuca, é a ausência do Bragança e do Pote das opções. Se os jogadores não estão vendidos, e parece-me que neste momento ainda são jogadores do Sporting e que são melhores do que alguns gajos que estavam lá no banco, eles têm que ser convocados. Para além de que são campeões que foram tricampeões pelo Sporting, têm taças da Liga, taças de Portugal, muitos deles com 150, 200, 300 jogos pelo Sporting, creio eu, no caso do Pote quase, se calhar estou a exagerar, mas tem mesmo muitos jogos com a nossa camisola. E se temos um grupo tão inexperiente, composto por jogadores maioritariamente novos, porque é que eles não estão lá para passar esta cultura sportinguista aos colegas novos, mesmo que se vão embora? E se por acaso não forem vendidos, depois como é que é? São reintegrados como se nada se tivesse passado? Isto cheira mal, isso cheira mal é porque alguma coisa está mal, alguma coisa está a ser borrada lá dentro. E não sei, gostava de ver isto esclarecido. Entretanto já se apresentou o Nestori, espero que venha acrescentar valor e ajudar, e temos aqui mais ou menos 2 semanas e meia para ratificar o que está mal na equipa. Relativamente às minhas notas da semana, Rui Silva 3, Maxi 5, Inácio 5, Quaresma 5, Vajanides 4, Doumbia 6, Altimira 7, Catamo 6, Zalazar 2, pior jogador em campo, não fez rigorosamente nada, só correu. Flávio 7, Fotis 8, por razões óbvias, golo, 2 assistências. Fresneda 5, Derry 3, Luís Guilherme 4, Soares 4, e nota para o Rui Borges de 0 a 5, que é diferente dos jogadores, que é de 0 a 10, 2. O meu prognóstico para a semana contra o Alverca, por jogarmos em casa, é 2-1. Rapaziada, um abraço, até para a semana. Bem, rapaziada, continuando aqui com a nossa confraria, com os dois presentes, né? André, tu tinhas dito que querias falar sobre o Rui Borges, sobre a conferência, é isso?
Sim, tenho aqui umas coisas para dizer aqui do Rui Borges. E aqui um exemplo que eu até ia trazer na outra confraria passada na qual não estive presente, o que eu acho que revela um bocadinho, como é que eu ia dizer, a falta de capacidade do nosso treinador para ser treinador de uma equipa como o Sporting. Que não sei se vocês fizeram esse exercício, que foi, eu fui ver o lateral esquerdo, o Rodrigo Dias, o miúdo, não tem culpa de nada, não é? Eu fui ver o tempo que ele jogou na pré-época. Ou seja, sabíamos que o Maxi não podia jogar na primeira jornada, não é? E todos estávamos à espera de um plano de quem é que vai ser o lateral esquerdo. E a minha questão é, pelo menos nos jogos abertos que nós conseguimos ver, o Rodrigo Dias jogou 12 minutos com o Celtic, jogou 17 minutos com o Mónaco, 11 com o Nottingham. Fez um total de 40 minutos. Como é que tu podes pôr um jovem que fez 40 minutos em jogos abertos de pré-época, titular, nunca jogando pela equipa principal no primeiro jogo do campeonato pelo Sporting? Isto é uma questão que eu gostava mesmo de ver. Não estou a dizer se o jogador teve mal ou bem, não é isso que está aqui em causa. Até podia ter sido o melhor em campo. Mas revela-me aqui uma falta de capacidade do treinador na gestão dos jogadores e na gestão de expectativa. Como é que é possível? Se fosse eu com 18 anos ou com 19, eu estava todo cagado para ir jogar, não é? Isso é apenas aqui só uma nota aqui que eu queria aqui deixar. E relativamente ao seu treinador Rui Borges, tenho informação que se ele se descuida mais uma ou duas vezes que vai de viola, como já devia ter ido, na minha opinião, vocês sabem muito bem. A minha opinião era clara, vamos esperar pelo resultado da final da taça, antes de renovar. Ganhando muito bem, aceita a renovação, já com algumas reticências na minha ótica. Não ganhando, era ir para a rua. E depois aqui várias declarações que ele disse ontem na conference, que a mim é aquela questão primeiro a dar aqueles recados aos adeptos que temos que dar energia positiva aos jovens jogadores. Ok, eu não posso dar energia positiva aos jovens jogadores, seja novo ou velho, se eles não estiverem a render e a puxar pela bancada, né? Eu nunca vi isto em lado nenhum. E depois fizeram-lhe assim uma pergunta, das poucas que fazem, muito interessantes, que é, então porque é que o Sporting nas segundas partes não consegue ir à baliza adversária? E a resposta do Sr. Rui Borges foi, porque jogamos contra 11 jogadores. Isto é eu fico sem palavras para descrever isto. Como é que é possível um treinador está em negação, não conseguir explicar as perguntas sobre o jogo, ele fica irritado porque não sabe responder. E depois outra também que me preocupou foi a questão em que ele referiu que eu não posso trocar 10 jogadores, ou seja, a culpa é dos jogadores, né? Estão cansados, não pode trocar 10 e por 10, a culpa é deles, né? A culpa é deles. E outra questão que me deixou também um bocado preocupado foi uma questão que ele até referiu ali rapidamente em termos de mercado, a referir que só vinha mais já com o Néstor Irancunda garantido, e lá na bancada, claro, era garantido que só vinha mais um lateral esquerdo para o lugar do Mangas. Quanto eu continuo a achar, precisamos de um central experiente, que não o debasse, um central experiente que oriente ali aquela malta, porque assim vamos ter muita dificuldade. Outra questão também muito importante que eu gostava que o Sr. Rui Borges explicasse e falasse era porque é que o Rafael Melo foi jogar hoje aqui contra os Chaves, pelo Sporting B e mais uma vez não voltou a ter nenhum minuto de jogo. E uma questão ainda mais importante para mim é que quando uma das maiores dificuldades que estamos a ter hoje em dia é o nosso processo com bola, porque é que eu acho que aqui o melhor jogador do Sporting, a meu ver, nessa situação de jogo, que é o Daniel Bragança, não é? Temos bola, passe, porque é que continua sem, se ainda não saiu, não faz parte do plantel, porque é que não joga? Porque é que não é convocado? Porque é que não é integrado? Porque é que não joga? Não consigo perceber. Só dizer uma coisa só para combater e depois podes continuar. E atenção, o Sporting B está já com 3 centrais. Isso é uma coisa que eu não estou a compreender também, que é como é que então se temos um modelo de querer fazer sistema diferente para a primeira equipa, não é? E tens o Sporting B já com um modelo diferente da primeira equipa. Portanto, isto diz tudo aquilo que é a falta de organização neste momento no departamento desportivo e quem está responsável pelo departamento desportivo do Sporting. Eu acho que pronto, como eu tinha dito, pior do que o que está, acho difícil. Acho só, mesmo sinceramente, acho que só temos margem para
para melhorar e para evoluir. Pode ser que esta vitória agora... Acho que também é muito uma questão também de falta de confiança ainda, é que vê-se os jogadores, eles tremem com a bola, os gajos tremem ali no meio campo, ali na defesa eles estão a tremer com a bola. Pode ser que esta... O problema é que foi uma vitória da forma que foi, 3-2, né? Podia mais 10 minutos, nós não sabíamos como é que ia acabar. Mas acho que precisamos de uma vitória para elevar os índices de confiança, para ver se isto volta aqui a engrenar mais um pouco, mas continuo a dizer, para o homem não tem discurso, pá, não tem capacidade de gerir o plantel, não tem capacidade de motivar os jogadores. Vê-se que com estas declarações que ele tem, olha, senão não posso trocar 10 jogadores. Pronto, há seu jogador, é? Pronto, está bem, muito bem, obrigado. Ouvir isto do meu treinador, para mim, é espetacular, não é? E pronto, é isto que eu tenho a dizer e continuo preocupadíssimo com o futuro. Sábado lá estarei para ver como é que vai ser contra o Alverca. Guilherme, tens alguma coisa a acrescentar? Epá, tenho. Para mim, neste momento, o maior problema e o que eu acho que para mim é uma coisa que me está a incomodar e que eu acho que o Rui Borges tem que perceber rapidamente, porque são duas coisas e eu queria falar sobre também, ainda bem que falamos sobre o Rui Borges, queria dizer duas coisas sobre isso. A primeira é que ele não aprende. O Rui Borges faz exatamente as mesmas substituições nos dois jogos. Isso é um bocadinho estranho e eu acho que nós temos um treinador que não aprende, é um sinal muito grave daquilo que é a falta de competência que ele pode ter a nível da avaliação do plantel e daquilo que tem à sua disposição. Ele agora não pode dizer que não tem opções, e se o ano passado não tinha opções e tinha que mexer porque não tinha opções, agora tem opções e não mexe. Portanto, já me começa aqui a colocar um bocadinho que há falta de competência do treinador. E depois é um treinador que não consegue entender. Epá, então o Sporting leva ao golo. Nós levamos o 3-1 e ele faz as mesmas substituições que já estavam planeadas e mete o Sporting a jogar em 4-2-4 com dois avançados. Epá, isto não pode ser, isto não faz sentido nenhum. O Sporting mal leva ao golo, tem que meter um médio e reforçar o meio campo. E eu não consigo compreender como é que ele não tira o Salazar aos 65 minutos e mete um médio de equilíbrio, por exemplo o Pedro Lima, para poder jogar com 3 no meio campo. E isso é outra coisa. Eu acho que o Sporting, para ter algum tipo de potencialidade de conseguir almejar a ser campeão, tem que ter um sistema híbrido. É um sistema híbrido que o Sporting tem que variar entre um 4-3-3 e um 4-4-2. 4-3-3 defensivamente e um 4-4-2 quando tem que fazer pressão. Mas o Sporting tem que ter um médio de equilíbrio. O Sporting tem um médio de equilíbrio. O Doumbia é muito bom a nível de fazer chegada à baliza, voltar para trás, chegada à baliza, voltar para trás, ir à lateral, voltar, mas ele defensivamente é fraco. Ele não sabe defender ainda. É um jogador que tem 19 anos ou 20 anos. É muito fraco. Ele não tem ainda cultura tática para ser defensivo. Por isso é que ele jogava no Venezia com um meio campo a 13. Ele era o mais ofensivo. Ele não tem cultura tática para ser um médio de recuperação defensiva. Ele tem características físicas que o fazem ser um bom médio de recuperação de bola. Não é de recuperação de espaço defensivo. Tanto que o Altimira neste jogo, se vocês forem a ver, e o treinador do Vitória faz uma coisa muito inteligente, é que ele mete o Samu a jogar atrás do Doumbia e o Doumbia perdeu completamente ali a noção do espaço e onde é que tinha que marcar. Porque o Doumbia não tem essas características. E depois é outra questão, que é o Sporting a partir do momento tem 2 jogos que tira o Flávio Gonçalves, que é o melhor jogador em campo. E, vamos dizer que o miúdo com 19 anos não aguenta fazer 80 minutos, mas andamos a brincar, ok? Eu joguei à bola, eu cheguei a jogar nas seleções jovens de Portugal. Eu acabava os treinos e ainda ia fazer um jogo de 90 minutos com os meus amigos se fosse a seguir. Não me venham falar que é competição, alta competição. Estamos no início da época, o miúdo não consegue jogar 80 minutos, mas estamos a brincar com isto, ok? Então 2 jogos seguidos faz exatamente a mesma coisa. Ele vê que perde a criatividade no meio campo e a maneira como nós seguramos o meio campo quando tira o Flávio e volta a tirar o Flávio. Então o Flávio não podia ter tirado o Salazar e meter o Flávio a 10 e ter metido o Derry na mesma. Ou metia o Luís Guilherme, mal que fosse à esquerda. Nem que fosse 10 minutos e depois tirava o Gênio aos 75 ou o que fosse. Isto é falta de capacidade de leitura. E depois, só para terminar esta questão das substituições, a entrada do Luís Soares. Isto é de loucos. Então, mas das duas uma. Ou o Rui Borges quer segurar um jogador e perder o plantel, ou agarra o plantel e perde um jogador. As duas coisas não vão ser possíveis de realizar. Eu não posso meter a camisola do Soares em campo e achar que estou a segurar o plantel. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso é que no final do jogo o Soares ficou para trás, o resto do plantel foi à curva, o Soares fica para trás. O que demonstra claramente que não há ligação do plantel com o jogador. Neste momento. Tem que ser o Soares a ir atrás, a correr atrás. Eu não posso ser um treinador que não tem caráter e não tem capacidade de encostar um jogador que está a fazer isto ao Sporting e aos próprios colegas. Mas não tem. Esquece a entrada isso, do Soares mostra isso. Ele está a querer agarrar o jogador em prol do plantel. Isso é uma loucura.
Epá, e para terminar esta questão do Rui Borges, que é uma questão também que eu acho que também eu não consigo compreender, que é, mais uma vez, é um gajo que vai outra vez buscar os erros individuais. E não é capaz, é o que eu digo, ele não é capaz de apontar erros ele próprio. Então, mas como é que isto é possível? Outra vez a questão dos erros individuais, de que os jogadores, o ruído dos jogadores serem subiados, que os adeptos têm que apoiar. Mas como é que tipo de conversa é isto? Isto não é conversa para um treinador, pá. Não pode ser. O Sporting tem que ter um treinador completamente diferente. E tem que ter alguém dentro do clube, que já devia ter falado com o Sr. Rui Borges e dizer, amigo, esta não pode ser a comunicação para fora do clube. E é por isso que o Sporting tem um departamento de comunicação. O Rui Borges, neste momento, devia estar aconselhado pelo departamento de comunicação a ter um certo tipo de comportamento a nível de conferências de imprensa. Mas continua igual. Continua sem conseguir responder a uma única pergunta que lhe é direcionada. Não consegue dizer porque é que o Sporting não faz um remate na segunda parte e que para ele isso não é problema, ao que parece. Portanto, isto a nível comunicacional é um treinador que até o ano passado eu pensei que ele tinha evoluído. Sinceramente, acho que ele tinha evoluído a meio da época e tornou-se um treinador mais agressivo nas conferências de imprensa. E agora parece um carneiro. Está completamente maniatado. E eu acho que isto vai resultar mal. E eu quero estar muito enganado, mas eu acho que o Rui Borges não chega à Braga. Porque agora, próximo jogo com o Alverca, eu não sei se vocês viram o que o Alverca fez no Dragão, mas se o Alverca faz o que fez no Dragão igual em Alvalade, nós não ganhamos o jogo. Porque nós não temos um guarda-redes que em 6 defesas faz 6 defesas para não ser golo. Ou como o Diogo Costa fez. Em 15 remates. Em 15 remates. Em 15 remates, O 6 são defesas de o Alverca golo. rematou 15 vezes. No Não Dragão. sei se foram as 15 não sei se foram as 15 à baliza. Sei Sim, que sim, ele fez 6 defesas. 6 foram de certeza. 6 foram de certeza. Que ele defendeu, já. E para mim 2 são de golo, bolas de golo, ponto. E ele tira a bola dentro da baliza praticamente, são bolas de golo. E nós não temos um guarda-redes que faz isso, não temos, infelizmente, mentalizem-se disso. Eu tive ontem 45 minutos atrás da baliza do Rui Silva, que é onde é o meu lugar agora. O Rui Silva estava transtornado, o homem, transtornado. Aquilo, cada vez que a bola ia para a baliza e ele ia marcar o pontapé de baliza, o homem estava transtornado. E eu costumo dizer isto, uma equipa que não confia no seu próprio guarda-redes não ganha jogos, meus amigos, não ganha. E não ganha. Vocês têm vários exemplos disso para trás. Uma equipa que não tem confiança no guarda-redes não ganha jogos. Não ganha. E eu começo a achar uma coisa, eu acho que os 56 toques que o Rui ontem dá na bola não são coincidência. Ou é uma de duas coisas, ou realmente a equipa não tem eficácia para jogar para a frente, ou é os amigos da frente que estão a dizer, meu amigo, a gente vai-te queimar porque contigo a gente não vai ganhar jogos. E eu lembro-me de uma coisa, eu não sei se vocês recordam do Adam, mas o Adam começou mais ou menos igual. O Adam, quando a equipa começou a perceber que o Adam já não tinha pernas para andar, cada vez o Adam tocava mais na bola, cada vez o Adam tocava mais na bola, cada vez o Adam tocava mais na bola, cada vez cometia mais erros. E portanto, há aqui uma situação que é, ou a própria equipa está a queimar o jogador, e nós sabemos que isso pode acontecer. E há outra coisa que eu não consigo compreender, que é o Sporting supostamente está a negociar um jogador que teve no Nacional o ano passado, o Kaique, que esteve emprestado pelo Palmeiras. Como é que o Sporting equaciona e buscar um segundo guarda-redes quando nós temos esta debilidade que é visível? O Rui Silva teve 5.4 de avaliação na primeira jornada, 5.6 na segunda. É o pior jogador em campo nos 2 jogos. Isto não é coincidência. Não é coincidência. É claramente nós temos um guarda-redes que não tem condições para continuar a ser guarda-redes do Sporting. E alguém tem que ter noção disso. Não podemos andar aqui a tirar areia para os olhos. O Sporting precisa de um guarda-redes urgentemente. Mas o facto dele ter 56 toques na bola, isso vem da incapacidade do Sporting ter bola. Tu vês a bola, chega ao Altimira. O Altimira mete bola no Inácio ou no Quaresma, que a pressão deles, Rui Silva mete a bola para a frente. E outra coisa, uma coisa que o Rui Borges, não sei se lembram disso, o Rui Borges, após o último jogo que nós fizemos com o Nottingham, disse que a equipa fisicamente estava espetacular. O Sporting aos 60 minutos deu peido, acabou. Fisicamente não havia pernas, acabou. Os 11 estavam em campo, acabou. 60 minutos ninguém corria já. Portanto, isso é outra coisa. Fisicamente o Sporting está numa miséria. Mas como tu diz, ele não pode trocar 10 jogadores. Não pode trocar 10 jogadores. Mas o problema não é só isso. É que quem entra para jogar também está miserável a nível físico. Vejam quantos sprints faz o Luís Guilherme no jogo. Vejam quantos sprints faz o Jesse Darwin no jogo. Vejam quantos sprints faz o Suárez no jogo. Os jogadores que entram estão
fisicamente estão muito mal preparados para entrar no jogo. Muito mal preparados para Mas eu digo-te uma coisa, ao contrário do jogo... Valeu-nos o Fresneda, que na minha opinião, a gente ganha o jogo porque o Fresneda entra com uma intensidade muito superior a quem estava em campo e conseguiu alinhar a defesa. Porque se não tem sido isso, eu não sei se o Sporting realmente tinha feito os 3 pontos ontem. Então, eu concordo com tudo o que vocês disseram, logicamente não tenho nada a acrescentar, tenho só 2 coisinhas para acrescentar, uma que até é engraçada, na sequência dessa história da conferência do Rui Borges, dele ter dito que se pudesse fazer 10 substituições, então eu pergunto, então porque é que ele fez só 4? Não é? Ele tinha 5 para fazer, ficou com uma para fazer, então ele diz, pô, se tivesse 10 fazia 10, só fez 4, então ele é maluco, pá, isto das duas uma, ou ele está maluco. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Foi o Fresneda o último a entrar, não foi? Foi o Fresneda. Foi, ele, outra vez, eu estava a pensar nisso, eu estava a ver, queres ver que a gente vai comer um golo outra vez, que o gajo tem 6 minutos de tempo extra, pode queimar a substituição que falta, vai fazer outra vez como aconteceu o ano passado em Braga, que o gajo não fez a substituição. Sim, nós estávamos a defender. É uma vergonha eu estar a dizer isto, pá. É uma vergonha eu estar a dizer isto. O Sporting jogou com os colhões na mão nos últimos minutos. Pois foi. É uma vergonha estar em casa. É uma vergonha estar a dizer isto. Mas mais valia ele ter gastado a substituição que faltava. E depois vai para a conferência e diz, se eu pudesse fazer 10 fazia. Então, mas ele nem as 5 fez. Quanto mais as 10? Ele só fez 4, ficou a faltar uma. Pronto, esta era só para acrescentar. Ele está ali qualquer coisa que não está bem, mas pronto. E a outra que eu tenho para dizer, também é na sequência de... Eu acho que ele devia ter, alguém ali dentro tem que ter uma conversa com os jogadores em relação aos árbitros. E tem que lhes meter na cabeça, os árbitros connosco. Eu não quero arranjar isto como desculpa para as más exibições, logicamente, mas o Sporting continua a ser prejudicado. Ainda ontem a gente nota naquelas pequenas coisas, antes do segundo gol deles à falta, que depois é a tal história. O Inácio, eu ontem até elogiei de que finalmente começou a ir discutir com ele, mas vocês reparem, no primeiro jogo em que ele começa a ir discutir com o árbitro, ele leva amarelo por discutir. Estão a entender? Portanto, já os árbitros já estão com aquela, se o gajo vier muito já sabes que é amarelo e tal, pronto. E a outra que eu quero dizer em relação a isso é que é assim, como é que o Guimarães tem mais 9 faltas que o Sporting? Fez mais 9 faltas do que o Sporting. E o Sporting leva 4 amarelos e eles também levam 4 amarelos. É a falta de agressividade. Não, mas a gente leva a gente leva o mesmo número de amarelos que o Guimarães faz mais 9 faltas. Há uma dúvida de critérios enorme. E exatamente. O gajo do Guimarães, quando faz a falta no Vajani, diz que tem que ir para a rua. Exatamente. Aliás, e vê aos 7 minutos, pá. Aquele gajo com a mão, pá. Nem é amarelo, pá. É mesmo a tirar a bola, estás a brincar. Exatamente. Ou seja, claro, tem que se falar disto do árbitro também. Eu não quero estar estás a querer arranjar. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Uma coisa é o que o Sporting joga ou deixa de jogar. Outra coisa é o que os árbitros continuam a ser aquilo que a gente já sabe. Mas a gente tem que saber jogar com isso. Temos também ser espertos. O Sr. Rui Borges, ou quem quer que tem que ser esperto e tem os jogadores, os próprios jogadores têm que saber jogar com isso. Miguel, e há lá um lance do Doumbia, que é falta sobre ele, que ele cai, o gajo não marca, garante que se é golo, o VAR não reverte. Sim, exatamente, que é aquela que aquela que eu falei, que a gente continua, o Doumbia fica no chão a esbracejar, não vale a pena. Tem que lhes dizer, levanta-te, pá, e vai atrás deles, não vale a pena, ou então não caias, não vale a pena, porque eles não vão dar, e vocês vão ver que vai acontecer mais vezes. Pronto, terminada aqui estas considerações, vamos passar para as notas, não há muito mais para dizer. André, dá aí a tua votação. Então, ao Rui Silva vou dar 2, que é para não dar menos. Ao Vaianidis vou dar um 3. Ao Quaresma vou dar um 4, ao Inácio um 4 também, e ao Maxi também um 4. Ao Altimira vou dar um 5, ao Doumbia vou dar um 3, ao Geni vou dar um 7, ao Salazar vou dar um 3, ao Flávio vou dar um 6, e para acabar o 11 titular ao Ioannidis vou dar um 8, para mim claramente o melhor em campo. Quanto aos substitutos, ao Luís Soares, desta vez, eu acho que ele até entrou com uma atitude de pressionar, mas no sentido
tentar ajudar, por isso vou-lhe dar um 5. Ao Guilherme vou-lhe dar um 6. Fresneda, acho os melhores dos substitutos a entrar, muito intenso, muita agressividade defensiva, muito bom, gostei da atitude do Fresneda, era daquilo que nós precisávamos, vou-lhe dar um 7. Ao Derry vou dar um 3. E ao seu Rui Borges vou dar um 2. Ok, e prognóstico para o próximo jogo? 3-2 para o Sporting. Ok. Guilherme, as tuas notas e o prognóstico? Então vou começar pelo Rui Silva. Dei um 3 porque acho que ele tem pode fazer melhor no primeiro golo, na minha opinião. Acho que o remate não é indefensável. O Inácio, eu dei 4 porque o segundo golo ele perde completamente a noção onde é que está o avançado e leva a bola nas costas dele e para mim tem culpa no golo porque ele pode estar melhor posicionado. O Vajanidis, dei 5, eu acho que ele não teve nem no mal nem no bom, acho que teve bastante equilibrado e até jogou bem para a frente alguns jogos, algumas bolas durante o jogo. O Geni, 6. O Doumbia, 6. O Maxi, 5, porque o Maxi está muito mal no segundo gol, está muito longe do Salazar e não consegue fechar o ângulo para o lateral quando cruza. E o Anidis, 8, para mim foi o melhor jogador em campo, está no gol e na assistência. Quaresma, 6. Flávio Gonçalves, 7, para mim estava a ser o melhor em campo até sair. Altimira, 6, porque acho que apesar de estar bem no golo e teve bem durante o jogo, jogou demasiado para trás e isso prejudicou muito o Sporting com bola. Pois foi. Salazar, 4, completamente perdido em campo e o segundo golo é culpa dele. No banco, Soares, eu dei 4. Soares completamente fora dela, não sei o que é que se passa. Acho que não é preciso mais para ver porque o Soares não pode jogar. Derry, 4, não teve qualquer influência, não conseguiu segurar a bola, não conseguiu esticar o jogo, não fez nada em campo. Luís Guilherme, 4, não tem qualquer intervenção no jogo praticamente. E Fresneda, 7, para mim foi o fator diferenciador nos últimos minutos, segurou completamente a defesa e acho que se não fosse o Fresneda provavelmente podíamos ter passado calafrio ali no final do jogo. O Rui Borges, pelos erros que continua a cometer e não ter aprendido nada no último jogo, vou baixar a minha nota de 3-2. Ok. E o prognóstico para o próximo jogo, 2-1. Ok. Então, eu vou dar aqui as minhas notas e Rui Silva, nota 2, porque o Rui Silva 3 remates que foram à baliza, 2 foram golo e uma é uma defesa que é meia defesa, que aquilo ela podia, por acaso não passou mais 5 centímetros, estar ali colado ao poste se não tinha sido mais um frango. Então nota 2. O Vajanidis dou nota 4, Quaresma dou nota 4, Inácio dou nota 4 e Maxi dou nota 4. Dou 4 às defesas todos, para mim tiveram todos mal, e então dou a mesma nota a todos. O Altimira eu dou nota 7, não só pelo gol, porque para todos os efeitos o Altimira em 73 passos acertou 69. O Altimira só errou 4 passos, teve 6 tentativas de bola longa e acertou as 6. E teve 6 recuperações de bola, apesar de tudo. Então dou-lhe nota 7, porque apesar de eu concordar com vocês com aquilo que dizem de ele ter na primeira parte estar muito nervoso e coisa, mas ainda assim dou-lhe nota 7 porque tenho que dar boas notas a alguém, não pode ser mais notas a todos. E então o Doumbia dou-lhe nota 5. Ele teve pouca participação ofensiva, deveria ter tido mais. Ele, por exemplo, ele tem em 50 passos, ele acerta 47, ele até errou poucos passos. Só que, por exemplo, teve menos bolas longas do que teve o Altimira, teve 4, acertou as 4, nas 4 que tentou. E recuperações de bola só teve 4, portanto, teve abaixo do Altimira, não lhe posso dar a mesma nota. O Geni dou nota 7, porque teve participação em 2 golos. O Geni teve bem, e eu, que até sou uma pessoa, como vocês sabem, critico várias vezes, mas ele ontem teve bem. Dou nota 7 ao Flávio também, não só pelo golo, porque o Flávio, cá está, em 17 passos acertou 15, ou seja, só errou 2. Aquilo que nós falámos já aqui durante a confraria, nas bolas longas, em 3 fez 2. Essas questões, não é? E então dou-lhe a nota 7. Ao Salazar dou nota 2, foi o pior jogador do Sporting. Se no último jogo contra o Estrela da Amadora tinha sido o melhor, eu dei-lhe nota 8, hoje dou-lhe nota 2. 0 assistências, 0 remates, passos,
26 passos certos em 33, errou 7 passos ainda assim. Nas bolas longas só acertou uma bola em 2, portanto um jogador de quem nós esperamos alguma coisa dele não tem números sequer, não tem números para apresentar. Cruzamentos, ele tenta 6 cruzamentos, não acertou nenhum, 0 cruzamentos, ou seja, de quem nós esperamos mais, nada. Então pior jogador, 2, fora o erro no gol deles, no segundo gol deles e pronto, então dou-lhe nota 2. Ao Fotis, melhor jogador em campo para mim, nota 8, até vou tocar aqui a música de melhor jogador em campo para o Fotis, não só pelo gol, o Fotis está nos 3 golos, não é? O gol e 2 assistências, para todos os efeitos as duas assistências são dele também, ou seja, está nos 3 golos, por isso merece a nota 8. Em relação aos suplentes, dou nota 4 ao Guilherme, dou nota 4 ao Soares e dou nota 4 ao Derry e dou nota 5 ao Fresneda, pelos motivos que vocês disseram. Pelo menos ajudou a estancar ali um bocado a coisa naquele período mais crítico e então daí dar-lhe uma nota acima dos outros. Se bem que os suplentes entrarem também não contribuíram em nada para que a coisa melhorasse. Ou seja, só houve este que não piorou. O resto, os outros também não melhoraram nada. E para o Borges, nota 2, obviamente, mais uma vez para mim ele é culpado do susto que nós passámos e é isso. O meu prognóstico é 2-1 também, porque eu acho que aquele golinho a gente come sempre, por isso vai ser 2-1. Rapaziada, não há mais nada para dizer. Obrigado, ficou aqui a confraria número 8 e esperemos que a próxima seja mais alegre e que a gente não esteja aqui tão apertados como temos estado nas últimas 2. Exatamente. E é isso. Rapaziada, obrigado a todos que estiveram aí. Continuem a seguir a rapaziada em 1906, já sabem, conteúdos todos os dias. Vejam a confraria, curtam, partilhem a confraria, mostrem a outros sportinguistas que aqui são sportinguistas a falar para sportinguistas sem filtros. Ok, rapaziada? É isso. André, Guilherme, forte abraço aos dois. Viva o Sporting. Obrigado. Somos os maiores do mundo e arredores. Um grande abraço. Até para a Força. semana. Até para a semana, rapaziada.